Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 12 de janeiro de 2025. As 10 mortes de famosos mais pesquisadas no Google em 2024, parte 2. Entre os balanços de fim de ano, o Google revelou quais as mortes que mais tiveram buscas. A lista tem personalidades da TV, música, internet e do esporte. Primeiro, Silvio Santos, apresentador e fundador do SBT. Morreu em 17 de agosto, aos 93 anos, de broncopneumonia. Segundo, João Carreiro, cantor sertanejo. A morte ocorreu em 3 de janeiro, devido a complicações de uma cirurgia cardíaca. Tinha 41 anos. Terceiro, Daniel Mastral, escritor e youtuber. Em 4 de agosto, foi encontrado sem vida com ferimento na cabeça de tiro de revólver, aos 57 anos. Quarto, Akira Toriyama. Em 1º de março, morreu o autor japonês de mangás, histórias em quadrinhos. Criador de vários desenhos famosos, a exemplo de Dragon Ball. Tinha 68 anos. Sofreu um hematoma no cérebro. Quinto, Liam Payne, cantor britânico, ex-integrante da banda One Direction. Teve hemorragia interna ao cair da sacada da suíte ocupada em um hotel de Buenos Aires. Estava com 31 anos. Sexto, Anderson Molejo, vocalista do grupo Molejo e grande personalidade do pagode. Morreu em consequência de câncer na região inguinal, aos 51 anos. Sétimo, Cid Moreira, apresentador e locutor, esteve na bancada do Jornal Nacional por mais de 2 décadas. Notabilizou-se também por narração de textos bíblicos. Teve falência múltipla de órgãos aos 97 anos, em 3 de outubro. Oitavo, Zagallo, ex-jogador e técnico, único tetracampeão do futebol. Em 5 de janeiro, sofreu falência múltipla de órgãos. Tinha 92 anos. Nono, Antero Greco, jornalista e apresentador do canal Spin. Estava com 69 anos quando foi vítima de complicações de um câncer no cérebro, em 16 de maio. Décimo, Juan Esquerdo, jogador uruguaio. Morreu aos 27 anos, em 27 de agosto, dias após sofrer uma arritmia cardíaca durante o jogo entre o São Paulo e Nacional de Montevidéu. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a imortalidade da alma. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha, ou não, consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva, ou estacionária. Num e noutro caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que, antes de encarnar, só dispõe de faculdades negativas, perguntamos. 1. O porquê mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir. 2. O de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam, para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. 3. O donde, em uns, as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem. 4. O donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram. 5. O porquê, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. 6. O porquê há selvagens e homens civilizados. Se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus,
fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que, ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que, entre elas, tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas, então, achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, porque a inata superioridade concedida a algumas, corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas suas criaturas. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos, supondo que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, é que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquele que explica. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de janeiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.